Olá, pessoal. Dando sequência à nossa programação, agora nós vamos para a terceira palestra do dia, com a doutora Luísa Maria de L. Viegas. Particularmente, estou muito ansioso por essa palestra, acho que todo mundo, né, a gente precisa realmente otimizar o nosso tempo. O título da palestra é Respira e não pira, otimização do tempo para a produção acadêmica. A doutora Luísa é bióloga pela UFRJ, mestre em zoologia pelo Museu Paraense Emílio Guild e doutora em ecologia e evolução pela UERJ. Luísa atua na área de mudanças climáticas, macroecologia e conservação. Ela faz parte da rede Cunhã Axé de Mulheres na Ciência, é idealizadora do projeto de divulgação Minha Amiga Cientista, colunista do portal de notícias Tecnovest e participante do projeto de divulgação Ciência Brasileira é de Qualidade. Bom dia, Luísa, você está aí? Bom Olá! dia, tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigado por aceitar participar, aceitar o nosso convite, aceitar contribuir com esse tema tão importante para a gente, né, que estamos inseridos nessa vida acadêmica, tá? É um prazer ter você aqui com a gente e eu vou te passar a palavra para você ficar à vontade e iniciar a sua palestra, tá bom? Muito obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Essa palestra, gente, eu comecei a dar ela tem alguns anos já, e eu acho que isso foi uma demanda, assim, na verdade. Peraí, vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Acho que sim. Foi uma demanda, na verdade, que surgiu porque eu sempre tive essa coisa da organização, isso faz parte de mim, e durante a minha graduação eu tive que botar isso bem em prática, assim, porque eu passei por alguns problemas ao longo da minha graduação, eu tive que largar a graduação 2 vezes por problemas pessoais, só que eu enfiei na cabeça que mesmo fazendo isso, ou mesmo me afastando e reprovando várias disciplinas, porque da primeira vez eu tive que me afastar no meio do semestre, já não dava para trancar. Eu enfiei na cabeça que eu ia terminar a graduação em 4 anos, né, que era o normal na UFRJ para quem faz bacharelado de biologia. E aí eu falei, não, eu vou dar meu jeito e eu vou terminar esse negócio em 4 anos. E não quero saber. E aí eu comecei a fazer várias disciplinas por semestre, então isso que eu falei que eu larguei 2 vezes, né? Eu tive que me afastar 2 vezes. A primeira foi no meu segundo período. Então, o segundo período da biologia da UFRJ, na época que eu fiz, ele tinha 8 disciplinas obrigatórias. E eu reprovei 7. Eu só passei em zoologia. E aí, com isso, meu CR foi a quase nulo, né? Eu fiquei com CR3. E eu falei, gente, eu tenho que correr atrás. Aí eu comecei a fazer várias disciplinas por semestre. Eu cheguei no meu último semestre fazendo 7 disciplinas no último semestre, mais o TCC. E aí eu ainda me enfiei num curso de profissionalizante de circo, que me tomava de segunda a sexta, de 8 a meio-dia, e eu não podia faltar. E ainda fazia 2 estágios, um no Museu Nacional e um onde eu fazia o meu TCC, que foi na própria UFRJ. Então, para eu conseguir fazer esse bando de coisa, eu comecei, né, a aplicar tipo uma metodologia, ver o que funcionava para mim e o que não funcionava, e eu fui testando formas de me organizar. E aí, assim, eu fiz, funcionou, me formei em 8 semestres, e 4 anos, né? Engatei o mestrado, e aí cheguei no doutorado, né? Já no mestrado, o pessoal que me acompanhou na graduação começou a falar, pô, me dá dica aí sobre como é que eu me organizo e tudo mais. E aí eu ainda estava insegura de fazer isso, né? E quando eu passei no doutorado, eu voltei para o Rio de Janeiro, eu fiz doutorado, né? Como o Riciário falou, eu fiz lá no Guild. E no doutorado eu voltei para o Rio de Janeiro, porque minha orientadora lá do Guild foi se aposentar. E eu cheguei no Rio de Janeiro para começar meu doutorado, o meu então orientador, o Fred Rocha, da UERJ, que é uma pessoa incrível, ele foi meu avaliador do mestrado, né? Ele foi da minha banca de defesa, e aí ele virou para mim e falou assim, Luísa, olha só, eu gostei muito da sua dissertação,
eu acho que você tem plenas condições de você já, tipo, avançar na carreira, não sei o quê. Então, eu tenho uma proposta para você. Você quer tentar fazer o seu doutorado em 2 anos ao invés de 4? Eu falei, vamos tentar. Ele falou, se você tiver interesse, eu te dou o apoio, eu te dou suporte, eu reviso as suas coisas com agilidade, né, para a gente poder caminhar com esse plano e tudo mais. Falei, não, então vamos embora. E aí eu me meti nessa. Ele propôs, eu aceitei o desafio e a minha tese começou. Na UERJ, a gente tem um capítulo que tem que ser uma revisão da literatura, né? O primeiro capítulo, e a gente tem que apresentar isso na qualificação. A qualificação é sempre no final do segundo ano. E aí tinha esse capítulo e mais 2, né? Tinham 3 capítulos no total, a tese, que é um tamanho normal, né? Normalmente tem de 2 a 4 capítulos, alguma coisa assim, e tinha 3. E aí, beleza. Como eu ia adiantar, como eu ia fechar em 2 anos, eu não precisava fazer a qualificação, porque a qualificação seria mais ou menos no período que eu defenderia, né? Aí a UERJ, o programa que eu fiz, que é o de Ecologia e Evolução, eles liberariam a qualificação. Resultado, resumo da ópera. Eu consegui fazer o doutorado em 2 anos, eu fechei a minha tese com 9 capítulos, 1.056 páginas, considerando o material suplementar. O material suplementar foi a maior parte, antes que vocês fiquem enlouquecidos, a maior parte foi a parte dos códigos do R e enfim, né, os arquivos extra. Eu consegui, então, 9 capítulos, fechei em 2 anos. Na verdade, a minha tese estava pronta em em janeiro, a minha defesa foi em março, né? Então, em janeiro, eu mandei a tese para os avaliadores, porque como a tese era grande, eu quis dar uma certa antecedência, né, para o pessoal revisar. E eu fiz doutorado de sanduíche no meio do caminho. Então, eu fiz o meu sanduíche nos meus últimos 6 meses de doutorado. Eu voltei dia 14 de fevereiro e defendi dia 11 de março. E eu também... O que eu ia falar? Tem mais uma coisa que eu ia falar. Fiz isso. E eu qualifiquei também. Só que ao invés de qualificar em outubro, que seria o prazo normal, eu qualifiquei em março. Então, eu qualifiquei com 1 ano de doutorado, né? Eu entrei em fevereiro de 2017, qualifiquei em março de 2018 e defendi em março de 2019, tá? E aí, durante o meu doutorado, eu comecei a dar essa oficina, porque a demanda surgiu de novo, mais pessoas me pediram e tudo mais, e eu comecei a dar oficina. Então, eu dou essa oficina desde 2017, né? Eu dei uma adaptada nela durante a pandemia, né? Mas eu vou apresentar para vocês um pouco dessa adaptação, tá? Mas, de modo geral, o que eu vou apresentar para vocês aqui, ela é basicamente coisas que funcionam comigo, né? Coisas que funcionaram comigo, vocês estão vendo a apresentação, não estão? Acho que sim, né? Então, assim, são coisas que funcionaram comigo ao longo dessa breve história que eu contei para vocês, tá? E aquilo, não necessariamente tudo que eu falar aqui vai funcionar para vocês da mesma forma que funciona para mim, tá? Então, tenham isso em mente, que a gente... cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma personalidade, uma forma de trabalhar, uma forma de agir. Então, já adiantando uma das últimas dicas, né? Não é porque eu fiz doutorado em 2 anos que eu recomendo todo mundo fazer o doutorado em 2 anos. Não é porque eu ajo de uma forma que eu acho que todo mundo tem que agir da mesma forma. Cada pessoa de um jeito, cada pessoa sabe a forma que funciona, tá? Então, aqui são dicas que vocês podem adaptar para a realidade de vocês, que vocês podem... Se funcionar para vocês, ótimo. Se não funcionar dessa forma, vocês têm aí pelo menos uma ideia de algo que poderia funcionar e adapta do jeito, né, que funciona melhor para vocês. Eu vou ficar olhando para o lado, porque os meus slides estão na tela do lado, tá? Então, a minha câmera eu vou ficar olhando para o lado como se eu estivesse olhando para o além, mas é porque os slides estão para o ladinho, tá?
Então, qualquer dúvida que vocês tenham, joga no chat, que a gente conversa, tá? E é isso. Então, eu espero que as dicas que eu vou dar aqui ajudem de alguma maneira, né? Pelo menos a dar um norte. E o pessoal que está falando que está desesperado, que não está dando conta, relaxa, gente. É isso. Cada um é de um jeito e vocês têm que adaptar, né? A produtividade, ela diz respeito a como você trabalha, como você funciona, não diz respeito a como outras pessoas funcionam e como você deveria funcionar igual a elas, tá? Então, parem de se comparar com os outros, já adiantando uma das últimas dicas aí. Então, primeira coisa, né, que a gente tem que ter em mente é que no momento que a gente está vivendo é uma pandemia, né? É uma pandemia e não um concurso de produtividade. Então, mesmo que a gente já esteja começando a voltar às nossas atividades, mesmo sem ser o ideal, né? A gente ainda está vivendo uma pandemia. E isso mexe com a gente, isso mexe com a nossa saúde mental, isso mexe com a nossa rotina, isso mexe com tudo, né? E está mexendo desde março. Então, tenham isso em mente na hora de vocês ficarem se cobrando uma produtividade absurda, né? E se vocês não estiverem conseguindo manter essa produtividade absurda, tá tudo bem também, porque a gente está vivendo uma pandemia, né? É um momento atípico para todo mundo, tá? Então, acima de tudo, se respeita. Respeite seu momento, respeite seus altos e baixos. E isso é normal. Tá? Então, dito isso, falando na questão produção e produtividade, né? A produção em si é o nosso produto final, né? Então, por exemplo, quem está na graduação, a produção seria conseguir estudar para as provas, conseguir fazer as disciplinas, conseguir fazer lá o estágio de vocês, conseguir talvez escrever lá o texto do projeto, o texto do artigo, o texto do TCC. Isso é a sua produtividade, é a sua produção, é esse produto final. E isso, ela vai ser consequência da sua produtividade. O que é a produtividade, então, nesse contexto? A produtividade é você conseguir fazer essas coisas, né? Você conseguir se organizar de uma maneira que você faça isso de uma maneira ótima. Ou seja, se você tem que escrever um texto até o dia 30 de outubro, você não vai escrever esse texto no dia 29 de madrugada, né? Isso, a sua produtividade vai estar baixa. Eu me engasguei, gente. Espera um segundo. E essa sou eu. Gente, eu sou mestre em me engasgar. Sou doutora em Ecologia e Evolução, mestre em me engasgar o tempo todo. Essa sou eu. Mas tudo bem, voltando. Voltando agora, viva, tudo certo. Então, a produtividade é a gente conseguir, né, se organizar, conseguir otimizar o nosso tempo para conseguir concluir os nossos produtos sem que isso tome todo o nosso tempo da vida, né? Então, se eu tenho um deadline para o dia 30, se eu fico de hoje, né? Hoje, dia 7, de hoje até dia 30, só fazendo isso, sem conseguir fazer meus exercícios, sem conseguir almoçar direito, sem conseguir ter um tempinho para assistir minha Netflix, isso, a sua produtividade está baixa. Ah, mas eu cumpri o meu prazo. Massa, legal, que bom que você cumpriu o prazo, mas a sua produtividade vai estar baixa, porque você simplesmente parou praticamente o mês inteiro para fazer uma única coisa, sem respeitar a sua saúde física, a sua saúde mental, as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia, né? Minimamente plausível, assim, né? As coisas mínimas que você tem que fazer. Então, para você ter uma produtividade alta, você tem que pensar aí também em tudo aquilo que você precisa fazer no seu dia a dia, né? E aí, beleza, mas como é que a gente faz, como é que para ser produtivo, né, em tempos de crise que a gente está vivendo? Então, a primeira dica é ter uma rotina.
E essa rotina não envolve somente o trabalho, não envolve somente... Não, a rotina é sentar, escrever, trabalhar, ficar enlouquecido com a análise e dormir. Não, a sua rotina envolve você fazer seus exercícios, você tomar seu banho com calma, você almoçar, você trabalhar, você jantar, né? Você ver sua televisão, entendeu? E você dormir com qualidade, né? Então, uma coisa que eu acho que é essencial e muita gente deixa de lado aí é essa última parte aqui, né? É o dormir. Ah, não, eu tenho um prazo, eu não vou conseguir, então eu vou virar a noite fazendo isso, e aí eu vou virar uma, vou virar outra, vou virar outra, vou virar outra. E isso só vai deixar você cada vez mais debilitado, seja a sua saúde física e a sua saúde mental, né? Então, essa rotina que envolve todas as etapas da sua vida, não é só o trabalho, ela é essencial. E a pandemia, ela bagunçou essa rotina. Porque, em princípio, a gente já tem, né, uma rotina meio que estabelecida ali com as obrigatoriedades, tá? Então, é necessário que se estabeleça essa rotina, tá? E aí, agora já entrando para a questão, né, mais prática, falando aí das nossas prioridades. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Eu tenho que fechar o meu relatório, né, do IC. Eu tenho, ou então para a galera que está na pós-graduação, eu tenho a minha qualificação, então eu tenho que fechar o texto da qualificação, eu tenho que montar os slides da qualificação. Eu tenho uma reunião com o meu orientador uma vez por semana para ver o andamento do trabalho. Eu tenho 5 disciplinas que eu estou fazendo agora no semestre suplementar, que eu tenho que estudar para isso. Enfim, isso é o que você precisa fazer. São coisas do seu trabalho que você precisa, né? Outra coisa que eu preciso fazer também, eu preciso da minha corrida diária, eu preciso do meu exercício físico, da minha yoga. Beleza, isso você também precisa. Eu preciso lavar roupa uma vez por semana, pelo menos. Opa. Isso você também precisa. Eu preciso me alimentar, eu preciso fazer minha comida. Isso você também precisa. Então, na lista do que você precisa fazer, você vai colocar tudo que você precisa fazer, não só o que diz respeito ao seu trabalho, né? Dentre essas coisas, o que te dá prazer de fazer? O que você gosta de fazer? Então, por exemplo, eu adoro montar slide. E isso é uma das coisas que eu estou precisando fazer. Então, você sabe que isso é uma coisa que você quer, que você gosta de fazer, né? Eu quero fazer minha rotina de yoga, porque eu gosto de yoga. Ou então, eu quero fazer minha rotina de Muay Thai lá. Eu tenho meu saco pendurado em casa e eu gosto de bater lá massa. Isso você quer fazer. São coisas que te dão prazer. Eu quero assistir o documentário do David Attenborough que lançou na Netflix. Isso é uma coisa que você quer fazer, tá? E isso tudo você vai organizando mentalmente, né? De acordo com o que você quer, com o que você precisa. E, principalmente, agora a última aqui, né? O que dessas coisas você tem prazo para fazer? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei foi dia 30 de outubro. Eu tenho que entregar o texto do meu TCC, da minha dissertação, da minha qualificação, enfim, do meu artigo, para o meu orientador até dia 30 de outubro. Então, isso eu tenho um prazo, né? E uma vez que eu tenho um prazo, essas coisas elas precisam ter uma certa prioridade em relação àquelas que não têm prazo, né? Para a gente poder cumprir o prazo. Então, fazendo essas 3 perguntinhas, a gente consegue organizar o que qual é a prioridade ali dessas muitas coisas que a gente precisa fazer e organizar essas prioridades. Eu falei de organização mental, gente, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, mas já adiantando, não precisa ficar tudo na cabeça, não. Escrevam, bota no papel, que isso facilita e facilita muito, tá? Então, feito isso aqui, né, a gente vai para a dica número 3, que é organizar isso.
Então, a gente fez esse brainstorming aí, colocou o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente tem prazo, e aí a gente vai organizar cada uma dessas coisas, pensando o que essas coisas exigem de mim. Então, vamos lá. Para eu entregar o meu texto final do meu artigo, na minha qualificação, no meu TCC, enfim, para o meu orientador dia 30 de outubro, eu ainda tenho que terminar minhas análises, eu ainda tenho que escrever meus resultados e eu ainda tenho que fechar minha discussão. Então, o que isso exige de mim? Para eu rodar minhas análises, eu tenho que entender como é que as análises funcionam. Eu ainda não estou entendendo direito. Então, para eu rodar a análise, isso exige que eu estude um pouco sobre essa análise. Ou então, isso exige que eu colete dados de coordenadas, porque eu vou rodar aí uma modelagem e eu ainda não tenho as coordenadas da espécie que eu quero rodar. Ou então, isso exige que o meu coautor leia o meu texto, faça as modificações, eu altere o texto de acordo com o que o coautor sugeriu, para então eu mandar para o meu orientador. Isso são coisas que são exigidas aí de acordo, né, com a nossa demanda. Definindo isso, eu consigo mais ou menos definir por onde começar. Então, se eu tenho um texto para o dia 30, simplesmente gravar, né, colocar isso na cabeça, eu tenho um texto para o dia 30. Por onde você vai começar para cumprir esse prazo de entregar até o dia 30? Você tem que saber de onde começa. Então, definir o que essas coisas exigem é um bom primeiro passo para você ver por onde começar. E aí, essa outra perguntinha aqui. Quais dessas coisas dependem de outras pessoas? Então, disso que eu falei aqui, o que depende de outra pessoa? Eu dependo que o meu coautor leia o texto, altere, para eu poder receber isso dele, fazer as alterações. E aí, sim, eu consegui mandar para a revista ou consegui mandar para o meu orientador. Então, se eu estou dependendo de outra pessoa para cumprir com o meu prazo, isso tem que ser uma prioridade. Como quem diz, tipo, essa batata não é mais minha. Toma, terminei, eu fiz o que eu tinha que fazer, tá? Então, o que você tem que fazer? Se você precisa de uma terceira pessoa para cumprir o seu próprio prazo, dê a esse objetivo, essa sua coisa, prioridade para você conseguir se livrar disso, entre aspas, o mais rápido possível, deixando assim o seu colaborador com uma margem para que ele possa adequar essa demanda na agenda dele. Porque quando você, por exemplo, você tem que defender e aí você não consegue entregar antes, mas você tem um prazo para defender. Então você vai entregar para o seu orientador faltando uma semana para a sua defesa. Ele vai ser obrigado a parar o que ele está fazendo para revisar a sua dissertação, a sua tese, o seu TCC e te devolver a tempo de você poder apresentar. Então, você está exigindo que ele mude a rotina dele, as prioridades dele, por conta de algo que você deveria ter entregue antes. Então, coisas do home office, né? A gata miando aqui no fundo. Então, assim, é importante que você pense que não é só você que tem um monte de coisa para fazer. A pessoa que você tem como colaborador, como orientador, enfim, também tem um monte de coisa para fazer. Então, quanto maior a margem que você der para essa pessoa conseguir trabalhar no que você quer, melhor, mais respeitoso também, né? E tem uma chance maior de você conseguir cumprir seu prazo, mesmo dependendo dos terceiros, tá? Então, sua prioridade aí também, a partir do momento que você organiza essas ideias, você consegue definir aí também essa prioridade, a prioridade, né, dos terceiros aí participarem sem ficarem sobrecarregados. Uma vez feito isso, agora a gente trabalha com objetivos, metas e prazos. Então, o que são isso? Né? A gente vai definir prazos flexíveis. Então, por exemplo, o meu prazo real, o meu limite, né, o meu deadline é dia 30 de outubro.
Então, o que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar em cima do meu deadline real, que é 30 de outubro. Eu vou trabalhar em cima de prazos que eu vou estabelecer, que são anteriores a 30 de outubro. Então, eu, Luísa, trabalho com diferentes prazos, tá? Eu trabalho com prazos utópicos, otimistas, realistas e pessimistas. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Para eu fechar meu texto, né, que eu tenho que entregar até dia 30 de outubro, o meu prazo utópico vai ser dia 10, que é sábado. Então, pô, hoje é dia 7, eu tenho dia 8, 9, 10 para fechar esse texto. Isso é um prazo utópico, tá? E aí, pô, não consegui fechar no prazo utópico. Tudo bem, eu ainda tenho 20 dias antes do meu prazo real. Então, aí o meu prazo realista, tá, dia 10 foi curto, né? Então, eu vou botar aí meu prazo realista para o dia 15. Não, meu prazo otimista, desculpa. Meu prazo otimista eu vou botar para o dia 13, tá? Então, pô, dia 10 eu não consegui, mas aí eu tenho o final de semana, né? Então, eu tenho dia 10, dia 11, tem a segunda-feira e terça-feira, dia 13, eu acho que eu consigo fechar esse texto. Então, aí meu prazo utópico foi dia 10, meu prazo otimista foi dia 13. Se tudo der errado, eu tenho meu prazo realista. O meu prazo realista é dia 17, que é um sábado. Então, eu tenho 10 dias a contar de hoje para fechar esse texto. Acho que dá, é um prazo realista, tá? Mas aí eu tive um imprevisto essa semana e eu não consegui sentar. Fiquei... aconteceram várias coisas, eu não consegui focar. Então, tá bom. O meu prazo pessimista é terminar dia 24, que é no outro sábado. Então, eu tenho aí 2 semanas para fechar meu texto. Eu tenho 4 prazos anteriores ao meu prazo real. E, mesmo assim, no meu prazo pessimista, que é terminar dia 24, eu ainda tenho 6 dias antes do meu prazo real. Que se tudo der errado e mesmo o meu prazo pessimista não funcionar, eu ainda tenho 6 dias para fechar sem chegar no último dia virando noite enlouquecida porque eu não consegui fechar o texto. A partir do momento que você faz essa flexibilização dos seus prazos, fica mais fácil de você realizar esses prazos. Porque você, mesmo que você não consiga um prazo, você ainda tem uma margem para resolver isso, né, até o final, até o seu prazo real, tá? Feito isso, beleza, tenho lá meu prazo. Ok, meu prazo final, meu prazo mais pessimista é dia 24, né? Então, 2 semanas e um pouquinho a partir de agora. Beleza. Agora eu vou criar os meus objetivos semanais e as minhas metas diárias. Então, como é que funciona isso? Se para eu escrever esse texto, eu tenho que primeiro estudar a minha análise, para eu poder rodar essa análise. Então, o meu objetivo dessa primeira semana, o meu objetivo de hoje a dia 10, é estudar a análise. E aí, como é que eu vou fazer isso? Minha meta de hoje é ler pelo menos 2 artigos que falam sobre essa análise, que aplicam essa análise. E aí eu vou fazer umas anotações sobre a metodologia. Então, isso é uma meta do meu dia de hoje, tá? Terminando essa palestra aqui, eu vou sentar, vou ler 2 artigos sobre essa análise, vou fazer as anotações para ver o que eu consigo absorver disso. Beleza, isso é uma meta. Beleza? E aí, a meta de amanhã, então, vai ser organizar minha base de dados para que na sexta-feira eu consiga rodar a análise. Então, eu já organizei aí uma meta para hoje, uma para amanhã, uma para depois, tá? E aí, beleza. O meu objetivo dessa semana é fechar a sexta-feira, fechar o sábado com a análise rodada e já começar a escrever os resultados provenientes dessa análise. Então, esse é o meu objetivo da semana. Como é que eu vou cumprir com esse objetivo? Destrinchando essas metas, como eu fiz aqui, tá? Essas metas, elas têm que ser específicas,
né? Elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser alcançáveis e elas têm que ser relevantes e viáveis, né? Então, o que isso significa? Não adianta eu falar que o meu objetivo da semana é rodar a análise e eu botar a meta de hoje como sendo rodar a análise. Porque tem outras questões que eu preciso resolver. Destrinchando esse rodar a análise, eu preciso resolver outras questões. Então, quais são essas questões que eu preciso resolver? Preciso ler o artigo, preciso fazer essas anotações, preciso organizar os dados, preciso rodar a análise, preciso interpretar os resultados, preciso escrever esses resultados que eu interpretei. Percebam que o simplesmente rodar a análise não é simplesmente rodar a análise, tem vários passinhos, né, que são específicos daquilo que eu preciso fazer. E as metas diárias, elas dizem respeito a esses passinhos específicos, né, para facilitar na hora da gente ir cumprindo com os nossos objetivos, tá? Foi até aí, gente? Eu vou disponibilizar sim os slides, estou vendo aqui no chat, tá? Eu posso mandar sem problemas. Então, a partir disso, a gente já pode criar uma linha do tempo para esses objetivos. Então, se o meu objetivo dessa semana é fechar a semana com a análise rodada e a interpretar e começar a escrever os resultados, então a minha linha do tempo ela vai respeitar, né, esses micropassinhos que a gente vai quebrando ao longo dos dias, né, como em forma de metas. Então, isso é a sua linha do tempo do que você precisa fazer. Eu estou dando o exemplo de uma coisa, né, mas pode incluir aí, eu tenho uma prova no dia tal. Então, o meu objetivo dessa semana é estudar, né, os primeiros capítulos lá, né, do livro que foi passado, o livro-texto que eu preciso estudar para essa prova. Então, são 5 capítulos do livro que vai cair na prova, então eu vou estudar nessa semana, eu vou estudar os 2 primeiros capítulos. Então, você destrincha ainda ao longo do tempo, né? E, claro, se compromete a cumprir aquilo, porque quando a gente estabelece esses prazos que eu falei, desde o utópico até o pessimista, você pode se comprometer a cumprir e não conseguir por algum motivo, ou você pode simplesmente se apegar, tá? Eu tenho até o pessimista para resolver. E aí você vai empurrando com a barriga. Então, a forma como você vai lidar com esses prazos vai ser essencial para você conseguir cumpri-los, né? Então, considere cada um dos seus prazos como seu prazo final. Esquece que tem outros. Se não conseguir, tudo bem, vai ter outro, entendeu? Mas se conseguir, melhor ainda, porque você conseguiu otimizar a sua produtividade. Sua produtividade vai estar lá no alto, porque você conseguiu fazer respeitando a sua rotina, que inclui lazer, inclui alimentação, inclui tudo que você precisa fazer no seu dia, né? Respeitando isso, se você conseguir cumprir no prazo otimista, maravilha. Você tem aí 1 mês ainda para fazer outras coisas. Se você não conseguir, tudo bem também. Você ainda tem prazo para fazer o resto. Para cumprir com isso antes do deadline real. Tá? Agora, uma coisa que é muito importante também para você conseguir cumprir com essas metas, né? Focar na tarefa que você está trabalhando naquele momento. Então, por exemplo, você tem 3 metas no seu dia, são 3 tarefas, tá? Você tem que você estabeleceu que você quer dar uma estudada nesses 2 artigos aí que falam da análise, mas você também quer estudar para aquela outra prova, para a prova que você vai ter, e você também quer estruturar a sua base de dados. Então, você tem a base de dados, você tem os 2 artigos que você quer ler, e você também tem o texto, né, que você quer ler para a prova lá que você vai fazer, tá? Então, são 3 metas no seu dia. Aí você começa a ler o artigo da análise.
E aí, no meio do artigo da análise, você começa, cara, mas a prova... Peraí, eu vou começar a ler o capítulo lá. Aí você larga no meio do artigo e vai ler o capítulo. E aí começa a ler o capítulo e você começa, pô, mas eu acho que eu esqueci de botar a roupa para lavar. Peraí, vou botar a roupa para lavar. E você sai. Quando você volta, você já não lembra nem do artigo, nem do capítulo. Né? Então, e aí você também não mexeu na base de dados ainda. Então, assim, você acaba perdendo o foco, você começa tudo e não termina nada. E aí, quando chega no final do dia, a sensação que fica é que você não fez absolutamente nada. Embora você tenha feito muita coisa, porque você começou tudo, mas você não terminou. Então, o ideal é que você foque naquela tarefa que você está fazendo, tá? Então, você vai lá, você vai começar a ler o artigo. E aí você lembrou, putz, eu esqueci de botar roupa para lavar. Aí você pega aqui, ó, um post-it, anota, botar roupa para lavar. Bota do lado da tua mesa, coloca na tua tela, termina de ler o artigo, aí você vai lá e bota a roupa para lavar. Quando você terminar de ler o artigo, quando você encerrar essa tarefa que você iniciou, aí sim você vai lá e faz a próxima tarefa, tá? Por que que isso é importante? Isso não é fácil, tá, gente? Isso é um trabalho. E isso demanda também autoconhecimento. Tem gente que não consegue fazer uma coisa só. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não consigo fazer uma coisa só no meu dia. Eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Mas essa sou eu. Cada pessoa funciona de uma forma, tá? Se você não consegue focar em fazer uma coisa, e aí você, se por um acaso você se distrair, para você voltar esse foco é difícil, tenta não se distrair. Como é que você faz isso? Deixa o seu celular longe de você, não, deixa as abas de rede social fechada, deixa qualquer coisa que possa te distrair, deixa longe, tá? E assim você vai vendo qual é a melhor estratégia para você. O que eu faço? Eu, Luísa, primeira coisa, eu deixo meu celular virado ao contrário, eu deixo ele assim na mesa, porque se ficar assim, eu não tenho notificação, eu não recebo notificação no celular, mas ele acende. E aí, quando ele acende, eu sei que é uma notificação. Ele não faz apito, não mostra, mas ele acende. Então, eu deixo ele virado assim, porque eu não estou vendo as notificações, né? Então, isso é uma coisa. Mas se mesmo assim aí você fica curioso e abre, é melhor deixar o celular longe, né? Então, é isso. Foca naquela tarefa que você iniciou, foca naquela meta que você iniciou. Quando você concluir essa meta, aí sim você vai para uma próxima. Se você lembrou no meio do caminho de uma outra meta que você não tinha anotado, bota no post-it, anota em algum lugar para depois você voltar nela, tá? Claro que você está querendo escrever a sua introdução. Aí você abre o Word e você fica meia hora olhando para o Word olhando para você e você não consegue escrever uma linha, porque isso acontece, isso é normal, né? Travou. Você não vai ficar ali o resto do dia olhando para o Word vazio. Você, beleza, isso aqui não está fluindo agora. Deixa para lá, depois eu volto, tá? A Monique está falando que ela, às vezes, do nada vem isso na cabeça, ainda tem aquela outra coisa para fazer. É isso. Anota, coloca no post-it. Tá aqui, ó. Tinha esquecido que eu tinha que fazer isso. Botei no post-it aqui e volta, tá? Ou tenta voltar. Se realmente travar, você não tá conseguindo, não tá fluindo, você não consegue, não tá rolando escrever. Beleza, aí você vai para outra meta e depois você volta nela, tá? Outra coisa que é interessante é você fazer essas pausas curtas entre as metas. Então, você simplesmente está se recompensando por ter cumprido uma meta. E isso, né, você vai internalizar aquilo, como se fosse a sua recompensa mesmo. Então, concluí uma meta, massa, tenho aqui meus 5, 10, 15 minutinhos
de descanso para dar uma olhada no Instagram, né? Para ver um vídeo no Minha Amiga Cientista, e coisas nesse sentido. Né? Então, aí, beleza, você dá a sua pausa, vai beber uma água e tudo mais, tá? Mas, se você tem problema de concentração, essa coisa de, tipo, voar longe, ainda assim, nessas pausas, toma cuidado com a questão das redes sociais, porque não é... Às vezes a gente pega, tem uns 5 minutinhos de pausa, aí você pega... Entra no Instagram, entra no Twitter, quando você vê, passou 5 horas, você está tendo discussão com alguém que está falando que mudança climática não existe no Twitter e você acabou teu dia já, né? Então, isso é uma forma de fazer, é a forma que eu faço, mas existem outros métodos, como, por exemplo, o método Pomodoro, né? Eles até mencionaram no chat. O método Pomodoro, ao invés de você fazer essa pausa entre metas, você estabelece um tempo de trabalho. Então, por exemplo, você trabalha 1 hora e descansa 15 minutos, ou descansa 5 minutos. E você estabelece isso. Existem vários aplicativos que fazem isso do método, tá? Do método Pomodoro. E você consegue, tipo, o seu celular vai apitar dizendo, agora é a sua pausa. E aí você para e depois você volta, tá? Eu não funciono dessa forma, porque eu gosto de fechar o que eu estou fazendo para pausar, tá? O método Pomodoro, o nome do método. Eu não funciono com o método Pomodoro, porque o que me dá agonia? Luísa, me dá agonia, eu tô aqui, tipo, caraca, tô conseguindo escrever, o meu objetivo era fechar a minha introdução. E eu tô aqui super empolgada, consegui, já escrevi 3 parágrafos, e aí apita a porcaria do celular dizendo que eu tenho que pausar. Eu não quero pausar agora, eu quero terminar minha introdução, entendeu? Ou então, ao contrário, né? Ou então, tipo, eu tô escrevendo, eu fico, cara, será que ainda dá tempo de eu terminar isso? Será que eu ainda tenho, se eu consigo terminar essa introdução, vai apitar e eu não vou conseguir. E aí eu já não consegui fazer, entendeu? Então, assim, comigo não funciona, tá? Comigo não funciona. A ansiedade ataca, como o pessoal tá falando aí. Mas é um método que é utilizado por muita gente, que funciona para muita gente, tá? Então, é uma alternativa. Eu prefiro isso aqui que eu estou apresentando para vocês, que é entre metas, porque aí, terminei, agora eu posso descansar, sacou? Mas, claro, mais uma vez, isso também só funciona se você estabelecer metas, como eu tinha colocado antes, né? Vou até voltar. Metas alcançáveis e viáveis. Agora, a sua meta é você terminar o seu artigo em um dia, você não vai ter pausa nesse dia, né? Porque você vai escrever, se você só vai parar quando terminar, você vai escrever durante 10 horas e não vai dar tempo de parar, né? Então, faça metas curtas, mensuráveis e viáveis para que você tenha esses intervalos, tá? Beleza. Feito isso, a próxima dica é analisa o seu desempenho semanal para você adequar essas dicas, para você adequar a sua rotina ao que está funcionando ou não para você. Então, beleza. Quantas tarefas você estabeleceu? E dessas tarefas que você estabeleceu, quantas você conseguiu cumprir para cada dia? Tá? Então, pô, eu fiz uma semana aí, eu tive 5 dias da semana que eu coloquei 5 metas cada dia. E eu só consegui cumprir 2 metas nesses dias. Aí teve um dia que eu coloquei só 3 metas e eu consegui cumprir as 3. O que isso está me dizendo? Que talvez eu tenha que colocar menos metas por dia. Ou então que talvez eu tenha que quebrar as minhas metas em pedaços mais viáveis para mim, para isso funcionar melhor. Então, tenta analisar, né, o que você está fazendo. Afinal, né, somos todos cientistas ou aprendizes de cientistas. Então, essa análise é interessante também. É um método para você avaliar, né, aquilo, a sua hipótese, que você funciona, como que você funciona. Se você funciona melhor com 5 metas por dia, se você funciona melhor com 3, né? Então,
isso é interessante, né, de você adaptar aí, tá? E aí você define, uma gata acabou de subir na minha mesa. E aí você define o que falta para você concluir esses métodos e consegue reorganizar aí a sua rotina para a próxima semana, tá? Agora, as dicas vão ser mais gerais, a partir de agora, já reduzindo aí. Então, a primeira coisa, você não precisa fazer tudo sozinho. Se você está com dúvida numa análise, você não é a primeira pessoa que rodou essa análise. Busque conversar com pessoas que já trabalharam com isso. Busque colaborações. Busque trocar, estabelecer parcerias, né? A gente não precisa fazer tudo sozinho o tempo todo. A ciência é colaborativa, ou deveria ser, tá? Então, converse com as pessoas, vá atrás de parcerias, de colaborações. Algumas dicas também de ferramentas. Então, a gente tem... eu uso muito... Então, para a galera que falou das apresentações, eu uso o Canva para montar meus slides, tá? Para organizar as metas, tem o Trello, tem o Google Task também. A Google Agenda, que eu uso para os prazos, eu uso para os compromissos, eu uso para tudo, porque a minha memória não é boa, então, e eu tenho um problema em dizer não, isso é outra dica que vai surgir. Então, acaba que eu tenho muita coisa, eu não lembro de tudo, então tá tudo no Google Agenda. Mapas mentais, eu não uso muito, mas é bem legal essa ferramenta, o MindMaster, tá? E o que eu uso mais são os post-its, que eu tenho uma coleção aqui, né? Ainda boto em ordem, em degradê de cor. E caderno, né? Eu sou mais de escrever. Então, eu tenho meu caderno, eu tenho os post-its. E uma coisa que é muito interessante para o post-it, gente, a questão do post-it é que você tornar físico a conclusão de uma meta. Então, tipo, terminei essa meta, eu vou pegar o meu post-it, eu vou amassar e eu vou jogar fora. Então, dá uma satisfação, assim, interna mesmo, de você, cara, eu concluí essa meta, eu consegui fechar essa meta, tá? Então, isso é interessante também. E eu tenho também um quadro na parede que eu coloco algumas coisas lá, mais de lembranças também, assim, para alguma coisa específica. E é isso, eu acho que essas ferramentas são interessantes. Aí o que eu falei do não, né? Aprender a dizer não é interessante também. Muitas vezes a gente tem dificuldade, eu sou uma dessas pessoas, eu tenho dificuldade em dizer não. Então, eu estou sempre disponível o tempo todo para todo mundo. E isso, muitas vezes, prejudica mais do que ajuda, né? Porque uma coisa... Eu ouvi uma vez, em uma das oficinas que eu dei, uma menina falando assim... Muitas vezes eu acabo deixando o meu trabalho de lado para ajudar outras pessoas, porque eu estou insegura com o meu trabalho, e aí o fato da pessoa ter me pedido ajuda para o trabalho dela significa que ela confia que eu posso ajudar, então isso me deixa mais segura para ajudar ela, enquanto eu estou insegura para fazer minhas coisas, né? Então, pensar nisso, né? Às vezes, você não precisa estar disponível para todo mundo o tempo todo. Foca naquilo de acordo com os seus prazos, de acordo com as suas demandas, tá? E lembrando, né, não se cobre demais. A gente está no meio de uma pandemia. Então, isso aqui eu acho que é essencial. É normal não conseguir focar como antes, é normal não produzir como antes, e é normal se sentir sobrecarregado, tá? Então, tá tudo bem. Claro, se você tá demais, busca ajuda, né? Busca uma terapia, alguma coisa que faça você voltar para os eixos. Não também deixa a sua saúde mental de lado. Mas entenda que tudo bem você estar sobrecarregado, isso faz parte. E é um momento de sobrecarga mesmo, tá? Respeite se respeite, né? E, por fim, não se compare às outras pessoas e aceite as suas limitações e dificuldades. Todo mundo tem uma limitação, uma dificuldade, ninguém é perfeito, né? Eu tenho problemas de memória, eu não consigo lembrar coisas ridículas, sabe? Então, assim, eu sei que eu tenho isso. Aí, o que eu faço? Eu anoto as coisas, porque aí, quando eu preciso lembrar, eu não preciso lembrar, tá anotado, né? E tudo bem também, isso não me faz menos ou mais, né?
E da mesma forma, mas fulana, a Luísa que deu a palestra, ela terminou o doutorado em 2 anos. Eu nunca vou conseguir terminar em 2 anos. Ela é muito melhor que eu. Não sou melhor que ninguém, gente. Eu só funciono de uma maneira, você funciona de outra. Somos pessoas diferentes. Mas não significa que eu sou melhor ou pior do que ninguém, né? Somos apenas diferentes, tá? Ser produtivo não é só sobre trabalhar, fechando, é sobre trabalhar, mas também ter tempo de fazer as coisas que nos dá prazer, fazer as coisas, né, que o nosso lazer é de estar com quem a gente ama, é fazer tudo o que a gente tem que fazer na nossa vida, não só ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando, tá? E deixando de lado, né, saúde e lazer. E era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu acho que talvez eu tenha me estendido um pouco, né, Ricieli? Desculpa. Ei, Luísa, foi ótimo. Não, muito necessário, assim. Eu parei de olhar o roteiro aqui e comecei a anotar suas dicas. Muito obrigado por dividir sua experiência com a gente, foi maravilhoso. O pessoal gostou muito também no chat. Passou um pouquinho do tempo, mas vou tentar fazer pelo menos uma pergunta para você responder aqui para a gente. Luísa. Tá bem. Se tem algum exercício mental para lidar com a procrastinação, parece que vivo naquele dilema de por que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Essa pergunta foi do David Teixeira. Tá. Eu acho que trabalhar com as metas, eu acho que ajuda, porque o que acontece? Quando você consegue concluir uma meta, você tem um feedback positivo, né? Porque aí você vai se recompensar, seja com uma pausa, seja, sei lá, você vai ter essa questão da recompensa. E esse feedback positivo, em médio prazo, ele se torna um motor aí para você não procrastinar, porque você está tendo coisa positiva, está tendo um retorno positivo, né? Quando você procrastina, depois vem a culpa de que você não conseguiu cumprir o prazo. E aí você começa a se culpar, você começa a se colocar para baixo, né? Tipo, duvidar da sua capacidade, e aí entra um feedback negativo aí. Entra esse loop negativo, né? Uma bola de neve. Então, você lidar com... enxergar de outra forma, enxergar o lado positivo de você cumprir as pequenas metas, né? São metas pequenas, gente. É uma coisa pequena que você consegue cumprir e isso vai te dar gás para você fazer a próxima, você fazer a próxima. Então, em médio prazo, você organizando isso, você conseguindo estabelecer isso na sua rotina, esse cumprimento das metas, ele vai te dar um feedback positivo e vai te ajudar aí a lidar um pouco melhor, né? E a diminuir um pouco a procrastinação. Ótima dica, Luísa. Nós vamos encerrando aqui sua participação. Eu queria, de novo, te agradecer imensamente por dividir sua experiência com a gente. Você é maravilhosa. Eu te acompanho, eu te conheço, assim, né? Por redes sociais. Eu acho que você faz um trabalho muito interessante de divulgação. E não vai dar tempo de responder as outras perguntas, mas só que elas estão aqui no chat, nesse ícone QIA. Se você puder responder o pessoal, tá bom? Respondo sim. Vou mandar E aqui. muito, muito obrigado, tá? Todo mundo amou sua participação. Acho que vai ser útil para muita gente, inclusive para mim, pessoalmente, tá bom? Fico muito feliz, agradeço muito pelo convite e qualquer coisa, tá aí meu contato, eu posso mandar de novo aí no chat. É só entrar em contato. Como eu falei, eu não sei dizer não, então... Vamos aproveitar isso, né? Obrigado, Luísa. Grande abraço, viu? Abraço, tchau, tchau. Tchau.